Olá a todos, nesse vídeo iremos abordar a primeira parte sobre as vias ascendentes, que também são chamadas de vias aferentes ou vias sensitivas. Os estímulos aferentes são aqueles que saem da periferia em direção ao sistema nervoso central. Os estímulos sensitivos, eles são transmitidos por essas vias aferentes. Agora, inicialmente, vamos fazer uma revisão rápida da anatomia da medula. A medula, ela é recoberta por meninges. Mais externamente, temos a dura mater, intermediária temos a aracnoide e mais internamente, aderida mesmo à medula, temos a pia mater. Na medula também temos os cornos anteriores e os cornos posteriores. Nos cornos anteriores, são de onde partem os neurônios motores para os nervos periféricos. Já os cornos posteriores, eles recebem os neurônios sensitivos vindos dos nervos periféricos. A substância branca, ela é dividida em colunas ou funículos. Assim, temos os funículos anteriores, funículo lateral, funículo posterior. O funículo posterior, ele é dividido em fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Nessa outra imagem aqui, vemos uma representação das vias da medula. As vias ascendentes, elas estão representadas aqui em cinza, desse lado, e as vias descendentes estão representadas em vermelho. E também temos uma outra representação das vias da medula, as vias ascendentes e as vias descendentes. Aqui temos mais uma imagem da representação das vias. Aqui em vermelho temos as vias descendentes e em azul as vias ascendentes ou aferentes. Aqui temos o trato espinotalâmico anterior, aqui o trato espinotalâmico lateral, o trato espinocerebelar anterior, o trato espinocerebelar posterior, o fascículo grácil, aqui nesse 3A, e o fascículo cuneiforme, nesse 3B. As vias ascendentes, os tratos têm funções. Então, o trato espinotalâmico anterior, ele é responsável pelo trato e pressão. O trato espinotalâmico lateral, ele é responsável pela dor e temperatura. Já os tratos espinocerebelares, tanto o anterior quanto o posterior, são responsáveis pela propriocepção inconsciente, e a propriocepção é aquela noção de posição corporal. Os fascículos grácil e cuneiforme são responsáveis pela estereognosia, que é a capacidade de reconhecer objetos através do trato, propriocepção consciente, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. Sendo que o fascículo grácil, esse aqui, é responsável por essas sensações nos membros inferiores e parte inferior do corpo, do tronco, e o fascículo cuneiforme, responsável pelos membros superiores e parte superior do tronco. As vias ascendentes, elas apresentam algumas generalidades. As modalidades sensoriais, elas têm um receptor que é capaz de captar uma energia, que pode ser mecânica, eletromagnética, química, e transformando-as em energia elétrica e será conduzida ao longo dos nervos até o sistema nervoso central. Em uma via sensorial, há 3 neurônios em cadeia. O primeiro neurônio, ele geralmente se localiza fora do sistema nervoso central em um gânglio sensitivo. O seu prolongamento periférico, ele recebe as informações originadas de um receptor e o seu prolongamento central transmite a informação ao segundo neurônio. O segundo neurônio, ele geralmente é localizado no corno posterior da medula espinhal ou no tronco cefálico. Os axônios desse segundo neurônio
geralmente cruzam o plano mediano e entram na formação de um trato ou de um lemnisco. O terceiro neurônio localiza-se no tálamo e origina um axônio que chega ao córtex. Agora a gente vai discutir mais detalhadamente as vias sensoriais. As vias para dor e temperatura. É a primeira via que a gente vai estudar. Atualmente, há duas vias principais pelas quais chegam os impulsos de dor e temperatura. A via neoespinotalâmica, que é a via filogeneticamente mais recente e é constituída pelo trato espinotalâmico lateral. E a outra via é mais antiga, que é a via paleoespinotalâmica, que é constituída pelo trato espino-reticular. A via neoespinotalâmica ela é responsável pela dor aguda e bem localizada no corpo. Corresponde àquela dor empontada. Já a via paleoespinotalâmica ela é responsável pela dor pouco localizada, profunda, correspondendo àquela dor chamada dor em queimação. Então, a primeira via que vamos estudar é a via neoespinotalâmica, das vias para dor e temperatura. Na via neoespinotalâmica, o responsável é o trato espinotalâmico lateral. A via neoespinotalâmica ela é considerada a via clássica para dor e temperatura. Na derme, vamos ter as terminações nervosas livres, que são aqueles prolongamentos periféricos do primeiro neurônio sensitivo. Então, a sensibilidade de dor e temperatura vão ser percebidas por essas terminações nervosas livres, que vão conduzir até chegar ao corpo do neurônio, no gânglio espinhal. Ele vai emitir o seu prolongamento central, que irá adentrar na medula pelo corno posterior. Já no corno posterior, vamos ter o corpo do segundo neurônio sensitivo, que também emite o seu prolongamento central, que irá cruzar o plano mediano e vai ascender como trato espinotalâmico lateral. No nível da ponte, as fibras desse trato vão se unir com as fibras do trato espinotalâmico anterior, e assim vão constituir o lemnisco espinhal. Então, assim que ele ascende, ele passa pelo mesencéfalo, e em seguida chega ao tálamo. No tálamo, ele vai atingir o núcleo ventral posterolateral, que é um núcleo responsável basicamente por toda a sensibilidade geral do corpo, exceto da face. O terceiro neurônio ele está localizado no tálamo, principalmente nesse núcleo ventral posterolateral, e também em núcleos posteriores do tálamo. Essas fibras do tálamo vão sair pelas radiações talâmicas, ganhar a cápsula interna e chegar ao córtex somestésico primário, que vai estar localizado no giro pós-central. É importante salientar que esse tipo de sensibilidade já se torna consciente ao nível do tálamo e apenas é interpretada pelo córtex. Agora vamos estudar a segunda via para dor e temperatura, que é a via paleoespinotalâmica. O primeiro neurônio, localizado aqui nos gânglios espinhais, emite o seu prolongamento central que entra na medula espinhal pelo corno posterior, onde faz sinapse com o segundo neurônio. O segundo neurônio ele irá cruzar o plano mediano e ascender para constituir o trato espino-reticular. Ele sobe na medula junto ao trato espinotalâmico lateral e termina fazendo sinapse com os terceiros neurônios. O terceiro neurônio localiza-se na formação reticular e dão origem às fibras reticulotalâmicas, que terminam nos núcleos intralaminares do tálamo, e esses núcleos se projetam para territórios muito amplos no córtex cerebral. Agora falaremos das vias de tato e pressão. A via de tato, do tato protopático e pressão é conduzida por meio do trato espinotalâmico anterior. O prolongamento periférico do primeiro neurônio se liga aos receptores
Os receptores eles receberão o estímulo que será conduzido pelo primeiro neurônio localizado no gânglio espinhal. O primeiro neurônio sensitivo ele emite um prolongamento central que vai chegar no corno posterior da medula, e no corno posterior da medula vai ter a sinapse com o segundo neurônio. Os axônios do segundo neurônio vão cruzar o plano mediano da medula e atingir o funículo anterior do lado oposto. Daí ele vai ascender como trato espinotalâmico anterior. O trato espinotalâmico anterior, no nível da ponte, eles se juntam com as fibras do trato espinotalâmico lateral e vão formar o lemnisco espinhal. O lemnisco espinhal ele vai ascender e chegar ao tálamo, no núcleo ventral posterolateral. O terceiro neurônio ele se localiza nesse núcleo ventral posterolateral do tálamo. De lá originam axônios que formam as radiações talâmicas, que vão passar pela cápsula interna e atingir a área somestésica do córtex cerebral. Então, por esse caminho, chegam ao córtex os impulsos originados nos receptores de pressão e tato, situados no tronco e nos membros. Assim como no caso anterior, nas vias para dor e temperatura, esses impulsos já se tornam conscientes ao nível do tálamo. A próxima via que vamos estudar é a via da propriocepção consciente. A propriocepção consciente é a sensação de posição que as articulações, ossos e músculos do corpo se encontram, ou então é a sensibilidade relativa ao estiramento muscular. Então, ela vai ter origem em receptores. Nesses receptores vão ter o prolongamento periférico do primeiro neurônio sensitivo, chegando até o corpo do neurônio localizado aqui no gânglio espinhal. Daí vai emitir o prolongamento central, que vai entrar na medula e chegar aos fascículos grácil e cuneiforme. Os ramos eles vão terminar aqui no bulbo, fazendo sinapse com o segundo neurônio. Então aqui, o segundo neurônio sensitivo dessa via vai estar localizado no bulbo. Então lá vai ocorrer a sinapse, eles vão decussar, ou seja, aqui vai cruzar o plano mediano, pelas fibras arqueadas internas, que são fibras específicas do bulbo. E aí vão formar o lemnisco medial. O lemnisco medial ele vai ascender pela ponte mesencéfalo e vai chegar até o tálamo, no núcleo ventral posterolateral, onde vai estar localizado o terceiro neurônio sensitivo. Daí ele vai para o córtex somestésico. Então, por essa via, chegam ao córtex os impulsos nervosos responsáveis pelo tato epicrítico, propriocepção consciente e a sensibilidade vibratória. O tato epicrítico e a propriocepção consciente, eles vão permitir ao indivíduo a discriminação entre dois pontos e o reconhecimento da forma e tamanho de objetos que são colocados em sua mão. Os impulsos eles vão seguir por essa via e eles se tornam conscientes exclusivamente no nível do córtex, ao contrário das outras vias que a gente estudou anteriormente. Por último, agora, falaremos da via da propriocepção inconsciente. Primeiramente, vai ter a percepção do estímulo de propriocepção pelos receptores, que vão captar o estímulo de propriocepção e conduzir o estímulo até o prolongamento periférico do primeiro neurônio sensitivo, que vai estar localizado no gânglio espinhal. O prolongamento central do primeiro neurônio sensitivo, ele vai mandar informações para o corno posterior da medula. Então, esse prolongamento central ele vai entrar na medula e vai terminar fazendo sinapse com o segundo neurônio. O segundo neurônio ele pode estar localizado em 3 posições diferentes até o cerebelo. Então, agora eu vou falar dessas 3 posições diferentes em que podem estar localizados o segundo neurônio. Então, o segundo neurônio é localizado no núcleo torácico, ou também chamado de núcleo dorsal. Eles vão originar axônios que se dirigem para o funículo lateral do mesmo lado, e vão formar o trato espinocerebelar posterior, que esse trato ele vai terminar lá no cerebelo, e para chegar ao cerebelo ele penetra pelo pedúnculo cerebelar inferior.
Temos agora da próxima localização do segundo neurônio. Então, o segundo neurônio situado na base da coluna posterior e substância cinzenta intermédia. Eles vão originar axônios que, na sua maioria, eles vão cruzar para o funículo lateral do lado oposto e vão constituir, assim, o trato espinocerebelar anterior. Este trato ele vai entrar no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior. E as fibras, como elas se cruzaram aqui na medula, elas vão cruzar novamente antes de entrar no cerebelo, porque a via é homolateral. Então, como elas se cruzaram, elas não podem ficar contralaterais, pois a sensibilidade proprioceptiva ela é essencialmente ipsilateral. Por isso, elas se cruzam de novo aqui no plano mediano, no nível do mesencéfalo. Então, a terceira localização são o segundo neurônio situado no núcleo cuneiforme e acessório do bulbo. Ali chegam os impulsos proprioceptivos do pescoço e membros superiores. Os axônios desses neurônios, eles constituem o trato cúneo-cerebelar, que não está representado aqui na imagem, que entra no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior. Através dessas vias, os impulsos proprioceptivos originados na musculatura estriada esquelética chegam até o cerebelo. Os impulsos originados no tronco e membros inferiores, eles vão seguir pelos dois tratos espinocerebelares. E os originados nos membros superiores e no pescoço, eles seguem pelo trato cúneo-cerebelar. Então, essas foram as referências utilizadas nesse vídeo.